O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar. Primeiramente, quero agradecer aos coroinhas, aqui e aqui também. Quero agradecer às ministras, ao Caio com toda a equipe de liturgia, que prepararam a liturgia aqui. Aos cantores, que são de onde? Cantores? De Cocal do Sul. Como que é o nome? Musical Horizonte. Musical Horizonte. Olha, bonito, hein? Né? Bonito o nome, mas bonito o grupo de vocês. Vozes muito bonitas. Obrigado. Quero agradecer também à Rádio Marconi, através do Vinícius que está aqui. Vinícius, leva o nosso abraço, nosso muito obrigado à Rádio Marconi, a todos aqueles que fazem parte lá da Rádio Marconi. Obrigado. Que estamos transmitindo também, não só a voz, mas também através da live, ao vivo, por todo o Brasil e no mundo inteiro, onde tiver pessoas que estão nos ouvindo e vendo. A toda a equipe de liturgia, obrigado. Obrigado a cada um e a todos vocês que estão aqui. Hoje, dia de São Pedro. Celebrar o dia de São Pedro é celebrar o dia do nosso Papa. E celebrar o Papa é celebrar o dia da igreja. É rezar por todos aqueles que fazem parte da igreja, que anunciam o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo por todos os cantos e recantos deste mundão de Deus. Como padre, que São Pedro o Papa hoje é o sucessor de Pedro. E Pedro, então, quem foi na igreja? Além de ser um dos seguidores apóstolos, ele também foi escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo para ser o primeiro Papa. Jesus, sabendo que ele ia passar deste mundo para o outro, porque ele estava sendo perseguido e ele sabia que eles iam matá-lo, chamou Pedro à parte. Quando ele perguntou para todos os que estavam lá: quem dizem lá fora, quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Um deu uma resposta, outro deu outra resposta.
Mas Pedro deu a resposta verdadeiramente que agradou a Jesus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus se agradou, chamou Pedro e disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre ti eu farei de você uma pedra firme. Construirei a minha igreja. Jesus construiu a sua igreja, deu seguimento à sua igreja exatamente sobre o Papa. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem como cabeça o Papa. Se não tem como cabeça o Papa, ela apenas é cristã, mas não tem o seguimento de Jesus Cristo como orientador. Então, o nosso Papa de hoje é ele que vem substituindo papas e papas e papas e papas e papas, até chegar no Papa Leão XIV que nós temos hoje. Porque Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus fundou a sua igreja sobre os santos. Jesus fundou a igreja sobre um santo. É preciso ter os santos na igreja, é preciso ter as imagens, é preciso ter as imagens que nos representam exatamente olhando para cá, olhando para isso que está aqui. Não vou dizer o que é isso aqui, mas eu pergunto para vocês, ao olhar para isso aqui, ó, vocês também que estão vendo lá em casa, ao olhar para isso aqui, vocês, o que é isso aqui? É uma imagem. E ao olhar para uma imagem, esta imagem aqui, de quem que vocês se lembram? De quem? São Pedro. Lembrando de São Pedro, vocês vão lembrar de quem? De Jesus, seguidor de Jesus, primeiro Papa. Então nós sempre precisamos das imagens na igreja. Não tem como tirar as imagens da igreja. Pode ser que elas, sendo gesso, sim, elas não fazem as curas, elas não fazem as imagens, mas elas me representam, elas me mostram, elas me recordam quem é esta imagem. E que lugar que esta imagem, esta pessoa da qual ela representa, ocupa o lugar na minha vida. Ocupa o lugar na vida da comunidade, na vida da igreja. Então, sobre ti, Pedro, sobre ti, pessoa, sobre esta pessoa, eu construirei a minha igreja. E Jesus disse o seguinte: Pedro, você sabe, né, que a minha igreja católica que eu vou fundar sobre ti, ela será atacada. Ah, vai ter gente que vai falar mal das imagens, Pedro. Ah, vai ter gente que vai falar mal dos santos, Pedro. Ah, vai ter pessoas que vai falar mal da minha querida mãezinha, Nossa Senhora. Ah, vai ter gente que vai falar mal da minha mãe, Virgem Maria. Ah, vai ter gente que vai criticá-la, vai difamá-la. Mas isso, Pedro, fique tranquila, fique na tua. Porque isso são coisas do inferno. O inferno irá combater, irá enfrentar, irá querer atacar esta igreja, Pedro. Mas tu permaneças firme, porque eu estou contigo, porque as portas do inferno não poderão vencê-la. Uia, glória, aleluia. A igreja católica, por mais que seja atacada, por mais que seja difamada, ela nunca será vencida. E é por isso que eu peço para essa nossa igreja católica, apostólica, romana, uma bonita salva de palmas. Viva a nossa igreja!
Viva a igreja de Jesus Cristo! Viva a igreja de Pedro! Viva a igreja dos católicos! Viva a nossa igreja! Em nome de Jesus! Viva! E ele disse a esta igreja: mas sabe, Pedro, eu te darei o evangelho de hoje. Eu te darei, volto aqui. E eu te darei. Se ele estava conversando com Pedro, e eu te darei, a quem que Jesus estava se referindo? A igreja ou a Pedro? Principalmente a Pedro. A igreja homem. Eu te darei as chaves. Eu te darei as chaves. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. O poder da igreja. O poder dos homens da igreja. Quem são os homens da igreja? Quem são os homens da igreja? Apacenta os meus cordeiros. Quando Jesus disse apacenta os meus cordeiros e depois ele disse apacenta as minhas ovelhas, tem diferença? Tem. Os meus cordeiros significa Papa, cardeais, bispos, arcebispos e os padres. A estes Jesus disse: eu lhes darei a chave. Se vocês perdoarem, será perdoado nos céus. Se vocês não perdoarem, tampouco será perdoado nos céus. Tudo aquilo que em oração vocês ligarem, abençoarem, será abençoado nos céus. Tudo aquilo que vocês desligarem, ou seja, diante de uma dor, diante de uma doença, diante de uma enfermidade, diante de uma depressão, o Padre abençoa para desligar, para desfazer. E eu, a respeito disso, tenho muitos e muitos e muitos testemunhos do poder sacerdotal, do poder da igreja, do poder de Jesus que age através dos cordeiros. E quando ele disse o seguinte: apacenta as minhas ovelhas, então de quem Jesus estava falando? A ordem que ele deu a Pedro: apacenta, cuide, ame as minhas ovelhas. Quem? O povo em geral. Já vamos finalizando por aqui. O poder da igreja. Pedro estava preso na cadeia. Lá cuidado por 4 blocos de soldados. Em cada bloco, 4 soldados. E mais 2 ao lado dele. Ele preso com as correntes atadas aos pés e às mãos. E de repente, antes do fato, na primeira leitura nós ouvimos a igreja estava unida em constante oração por Pedro. A igreja católica unida para rezar por Pedro. E de repente, Deus ouve as orações da igreja e manda um anjo que toque em Pedro e que diz: Pedro, levanta-te, calça tua roupa aí, coloque teu cinto e vem comigo. Passando, as correntes caem. Os 2 guardas que estavam junto não viram. Passando por todos os postos dos guardas, chega até na rua e Pedro se vê livre. A libertação. A libertação que Cristo, que a igreja faz em nome de Jesus.
em nome de Deus. Depois, e o povo em geral? O que será que esta igreja faz? Nessa leitura aqui, na liturgia de hoje, melhor dizendo, como nós ouvimos que cantamos tão bonito, este infeliz gritou a Deus, o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas angústias, de todos os seus temores. Este infeliz não é um infeliz de nome pejorativo. Oh, sua infeliz. Tem muitos que chamam os outros assim, até, né? Numa palavra pejorativa. Oh, seu infeliz. Aquele lá é um infeliz mesmo? Não. Infeliz significa, ao contrário de, infeliz é ao contrário de feliz. Uma pessoa que é infeliz é porque ela está com problemas. Não disse o quê? Poderia estar doente. Poderia ter alguém doente na família. Poderia ter alguém com câncer. Poderia ter alguém depressivo. Poderia ter alguém desanimado. Poderia ter alguém que estava tentando contra a vida. Poderia ter alguém que não tinha trabalho. Poderia ser alguém que não tinha mais dinheiro. Poderia ser alguém que estava passando fome. Ele era uma pessoa infeliz. E este infeliz, ele procurou a Deus. Este infeliz que amava a igreja, gritou a Deus. E Deus ouviu. E o libertou. Libertar, que também significa libertar, salvar, curar, libertar. E o livrou de todos os males, de todas as angústias e de todos os temores. Porque na verdade, se a gente não vai fazer aqui, né? Mas temores. Quando você é infeliz e que você tem medo. Este infeliz, porque tinha medo. Dá para entender também que poderia ser até pessoa doente, ou pessoa que este infeliz recebeu uma notícia triste. Nossa, recebeu uma notícia triste. Foi feita a biópsia e deu positivo. O pai e a mãe, quando recebem uma notícia que o filho ou a filha está nas drogas, cai. Temem o pior. Então, este infeliz gritou e Deus o ouviu. Então, termino aqui dizendo, não importa aquilo que você tem hoje. Simplesmente peça, hoje no dia de São Pedro, esta graça. Peça pela intercessão de São Pedro, o Papa, o responsável pela igreja, o primeiro responsável. Que Deus te escute, que Deus te ouça, que Deus te atenda, que Deus te livre da angústia, que Deus te livre de todos os temores, que Deus te livre de todos os males. Porque este é o poder de uma santa missa. Daqui a pouquinho, você que está aqui hoje, receba a comunhão, receba o próprio Jesus na tua vida, no teu eu interior, no teu coração. E fale com Ele daquilo que você precisa. E você vai ver como pode hoje acontecer o maior milagre na sua vida, o milagre que você mais espera. Apenas tenha fé, acredite. Amém.